Hoje estamos aqui no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas para poder entrevistar o Dr. Elaí. Dr. Elaí, conta pra gente sobre a sua área de física de partículas e seu trabalho aqui no CBPF. Sou pesquisador aqui do CBPF, estou trabalhando com o CBPF desde 1988 e a minha formação então foi na área da teoria quântica de campos. A nossa área maior chama-se física das partículas elementares e campos. A minha área mais, dentro do tópico da teoria quântica de campos, a minha área mais específica é o estudo de teorias supersimétricas. Então, estudo de possíveis simetrias que passem a operar num regime de mais altas energias e que possam ter consequência nesse nível de energias observáveis, como, por exemplo, as energias disponíveis nos aceleradores que nós temos, como é o caso do LEP no CERN, como é o caso do Fermilab e como é o caso do LHC agora. Então, nós tentamos estudar a formulação e o desenvolvimento de modelos e de teorias que possam dar uma descrição mais precisa da origem da matéria, de como a matéria foi formada a partir de um universo primordial, como essa matéria evolui, como essa matéria interage para formar estruturas, e estruturas que podem ser desde estruturas microscópicas, como é o caso dos quarks formando os hadrons, os prótons, os nêutrons, os mesons, e esses hadrons se constituindo, prótons e nêutrons, sobretudo, para formar os núcleos atômicos, e os núcleos atômicos, a partir daí, formando átomos, moléculas, estruturas mais complexas, até a gente chegar a estruturas astronômicas, estruturas astrofísicas e chegar à cosmologia. Hoje, a minha área, ela é uma área que comunica com outras áreas da física, e da mesma forma como a cosmologia, em tempos mais passados, há cerca de algumas décadas, era uma teoria que cuidava só do macroscópio, hoje a cosmologia ela se encontra com a física de partículas e campos, porque essas áreas juntas, elas conseguem articular o muito pequeno, o submicroscópico, como sendo processos decisivos para a formação das grandes estruturas também. Então, as nossas áreas hoje, elas começam a se entrelaçar. Então, a física cosmológica, essa física supermacroscópica, ela começa a buscar subsídios também numa física submicroscópica para poder descrever a formação de grandes estruturas. Então, mais ou menos essa é a linha geral da nossa área. Se bem que, falando especificamente da minha área, porque é a física de partículas, a grande discussão hoje é o modelo padrão da física de partículas. Saber então como é que as teorias que descrevem as ideias principais, os mecanismos que estão envolvidos na constituição do modelo padrão, se eles se comportam bem frente aos resultados experimentais que já saíram do LEP e os resultados que estão saindo do LHC. Então, nós estamos hoje muito interessados em saber, por exemplo, a origem da massa das partículas, que o modelo padrão prega que seja gerada, toda e qualquer partícula massiva, ela tem massa a partir do mecanismo de Higgs. Então, a partícula de Higgs, esse bóson de Higgs, parece ser fundamental para a constituição do modelo padrão e para a compreensão dos mecanismos de geração de massa. Mais ou menos essa. Do ponto de vista da supersimetria, que é um outro tópico importante, ligado à área que eu trabalho, essa é uma simetria que ainda não foi comprovada experimentalmente na física de partículas. Espera-se que seja uma simetria também não acessível nos presentes aceleradores de forma direta. Aquilo que a supersimetria pode dar de interessante para a física de partículas deve ocorrer a uma alta energia, porém nós temos mecanismos que comunicam os efeitos dessa supersimetria em altas energias com as energias mais baixas a nós acessíveis nos laboratórios, como por exemplo no LHC. Então, a supersimetria, ela hoje no LHC, por exemplo, a eventual detecção de partículas supersimétricas no LHC,
ela está sujeita a um mecanismo que se idealizou para comunicar efeitos da supersimetria, que acontecem numa escala de energias muito mais altas do que as que nós temos disponíveis, mas comunicar esses efeitos com o nosso setor de baixas energias. Então tem um mecanismo que comunica a supersimetria com o nosso mundo. E é esses mecanismos que também estão sendo checados no LHC. Bom, dentro da sua área de partículas elementares, campos, existe as possíveis aplicações em nanotecnologia, aplicações no dia a dia que possam ser citadas? Sim, vamos colocar da seguinte maneira. A nossa área, vamos dizer, se você descobre o bóson de Higgs ou não, que consequência isso pode ter na tecnologia do dia a dia? Será que a descoberta do bóson de Higgs pode trazer para casa da gente alguma melhoria, ou pode levar alguma melhoria para a medicina, ou alguma melhoria para as telecomunicações? Então essa relação aí é uma relação delicada, sutil, mas é simples. A ideia dessas grandes teorias, né, essas teorias mais fundamentais para compreender a origem da formação da matéria do universo, a distribuição, o balanço entre matéria e energia no universo, compreender os processos fundamentais que ocorreram logo após o Big Bang, que tem levado ao universo a esse estágio que ele está hoje. Quer dizer, a descoberta desses mecanismos, ela pode não ser diretamente importante na vida do dia a dia, mas como elas vão ser descobertas e como elas vão ser testadas em supermáquinas, como é o caso do LHC. O LHC ou qualquer desses grandes aceleradores, eles lançam um desafio muito grande para o desenvolvimento de nova tecnologia. Então, por exemplo, hoje nós temos técnicas que são usadas na medicina, na ciência de materiais, nas telecomunicações, que vieram da necessidade dos desafios que foram lançados pela construção dessas grandes máquinas. Então, testar essas teorias, né, que são teorias de um nível mais fundamental, não é só o objetivo de saber se essas teorias estão certas, se nós estamos compreendendo a natureza da maneira que as nossas teorias pregam. Mas talvez o importante seja que testar essas teorias requer a construção de grandes máquinas, e isso aí lança um desafio tecnológico e gera nova tecnologia que logo, logo é aplicada na vida do dia a dia. Então, da própria física de partículas, da necessidade de trazer dados, de comunicar dados ligados à física de partículas e campos, no LHC, antes do LHC, no LEP, né, de Genebra, é que se desenvolveu basicamente o www. Então, o www ele surgiu como consequência de um experimento de física de partículas elementares, e não se pensava que fosse chegar ao www. Então, a tecnologia ela é derivada, né, desses desafios que essa física mais fundamental impõe quando você vai construir máquinas muito complexas para testar essa física mais fundamental. Então, a nanotecnologia ela também recebeu desafios da construção do LHC e, ao mesmo tempo, a própria nanotecnologia é fundamental na construção de uma máquina complexa como o LHC. Então, há um balanço, né? Ao mesmo tempo que a nanotecnologia ela viabiliza, né, técnicas que são importantes na construção de máquinas super refinadas, a construção dessas máquinas nos coloca diante de problemas experimentais que vão também instigar, vamos dizer assim, catalisar o desenvolvimento de uma nova tecnologia que vai acabar beneficiando aquela tecnologia que já foi usada. Então é um enriquecimento contínuo. Então, na nossa área, dizer, se se descobre o bóson de Higgs, quanto tempo a descoberta do bóson de Higgs vai ser importante para chegar na minha casa? Mesmo que a descoberta em si do bóson de Higgs não seja tão importante para chegar na minha vida, na minha saúde, na minha casa, nas minhas comunicações, né, na sociedade em geral, certamente para descobrir o bóson de Higgs foi necessário desenvolver uma nova tecnologia que não existia e que a necessidade de medir o bóson de Higgs, ela instigou. E essa tecnologia está à disposição. Hoje ela certamente vai ser aplicada. Então acho que a gente precisa também entender que às vezes, né, como eu sou de uma área mais teórica, eu não tenho assim, não me sinto cacifado para justificar aplicabilidades imediatas. Mas eu acho que a ciência, o que é importante da ciência, não é só a aplicação imediata. O que é importante da ciência também é aquilo que ela traz de significado novo
o nosso conhecimento. Então a ciência, ela tem um significado imediato. Esse significado imediato pode ou não ter aplicação imediata, mas certamente a longo prazo vai ter aplicação. Eu acho que é preciso a gente também meditar um pouco sobre esse assunto, porque muitas vezes a sociedade, a pessoa que não está ligada diretamente à ciência ou à vida acadêmica, ela acaba perguntando, para que isso serve? Mas você está estudando isso, tem aplicação imediata? Então, às vezes não há necessidade de uma aplicação imediata, mas há necessidade sim de um significado imediato. Aquilo que você está fazendo tem que ter um significado para a tua compreensão do universo, para a tua descrição dos processos. E certamente ela vai gerar uma necessidade de ser testada, essas novas teorias vão ter que ser testadas, verificadas e pedem a construção de novas máquinas, e isso aí vai instigar a geração de uma nova tecnologia. Então é importante a gente verificar que às vezes o tempo entre uma descoberta e a sua aplicação tecnológica pode ser grande, mas hoje ele tende a diminuir cada vez mais. Hoje a diferença, antigamente podia ser um século de diferença entre ciência pura e tecnologia. Hoje a diferença, o intervalo de tempo entre ciência pura e tecnologia vem se abreviando cada vez mais. Então a gente pode ser 2 anos, podem ser meses, como podem ser 5 anos, mas o tempo de espera para virar tecnologia tem sido cada vez menor. Fala-se muito da antimatéria em filmes. Qual seria a relação da antimatéria com o bóson de Higgs? Certo. A antimatéria tocou num ponto bom, porque esse ano, 1912, faz exatamente 80 anos da descoberta da antimatéria. A antimatéria foi descoberta em 2 de agosto de 1932. Então, no dia 2 de agosto, se vocês quiserem fazer um programa sobre a antimatéria, vale a pena porque foi a descoberta da antimatéria. Agora, o que é interessante é que a antimatéria, antes dela ser descoberta, um ano antes, em 1931, ela foi prevista, teoricamente, por argumentação meramente abstrata, por um físico chamado Paul Dirac. O professor Dirac fez um trabalho muito importante em 1928 sobre o elétron. Uma teoria, ele procurava uma descrição fundamental para saber, afinal de contas, o que é o elétron. E aí a pergunta que você coloca, qual é o mecanismo que pode gerar massa para o elétron? Da onde vem a massa para o elétron? Ela caiu do céu ou o elétron adquiriu a sua massa através de algum mecanismo? O mecanismo de Higgs é uma nossa compreensão, é uma nossa formulação para uma possível compreensão da massa do elétron. Então, hoje, no modelo padrão, nós concebemos que o elétron tem massa porque houve um mecanismo de Higgs muitos bilhões de anos atrás no universo. E esse mecanismo de Higgs deu ao elétron a massa que ele tem hoje, que a gente mede, né, nas experiências de física atômica. Mas, na época, em 1928, o professor Dirac não tinha ainda, não se sabia do mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs é da década de 60. Então, ele construiu uma teoria fundamental para entender o que é o elétron. Qual é a possível, se há uma constituição do elétron, ou se o elétron é realmente um objeto elementar, dentro dele não tem mais nada. Ele fez essa teoria em 1928. Em 1931, reestudando essa teoria, trabalhando continuamente nessa teoria, ele prevê a existência da antimatéria. Se há matéria, a matemática que está em jogo nas equações físicas, ela mostra que existe, deve existir antimatéria. E a antimatéria tem a mesma massa da matéria. Então, dentro da física do modelo padrão, com a concepção do modelo de Higgs, do mecanismo de Higgs, nós entendemos que a massa da matéria e a massa da antimatéria provém do mecanismo de Higgs. Então, a relação entre Higgs e matéria é a mesma relação que tem Higgs com antimatéria, é gerar a massa. Bom, a antimatéria, então, ela é muito importante, ela foi prevista teoricamente em 31, descoberta experimentalmente em 32, e hoje ela vem sendo utilizada nos aceleradores. Por exemplo, no CERN, antes do LHC, havia uma grande máquina chamada LEP, que era Large Electron Positron. Então, em vez de fazer choque de próton contra próton, como é o caso do LHC, se fazia choque de elétron contra o antielétron, que é o pósitron. Elétrons e pósitrons se chocavam, geravam energia e dali saíam novas partículas. No Fermilab, em Chicago, choque de próton contra antipróton. Então, nós temos prótons se chocando com antiprótons, que os antiprótons são a antipartícula
do próton, eles se chocam, produzem energia e daí sai toda uma física que a gente estuda. Então a matéria, a antimatéria, ela tem sido muito utilizada para investigação mais fundamental em física de partículas. Mas hoje nós sabemos que esses próprios laboratórios já desenvolvem estudos de aplicações de medicina. Então a antimatéria, o pósitron, que é o antielétron, ele já vem sendo, né, estudado e já vem sendo utilizado em tecnologia, por exemplo, de aplicação cura do câncer. Então, a antimatéria já é algo que vem sendo dominado por essa física. Mas a relação com o bóson de Higgs é que, se ele existe, como o modelo padrão tenta mostrar, ele é responsável pela constituição da matéria, pela geração de massa, né, da matéria e da antimatéria. Então, essa é a relação do bóson de Higgs. Bom, e qual seria a importância da nanotecnologia aqui no Brasil? Bom, eu sou teórico, então posso falar assim, dentro de uma visão minha, de ler artigos, de participar de discussões, sobretudo aqui no CBPF se discute muito. Nós temos um bom laboratório, um laboratório muito bom que se chama Lab Nano, né, de nanofísica aqui no CBPF. Então, sem dúvida alguma, né, como teórico, né, eu acho que não tenho dúvida que é uma área de importância para o Brasil, para o desenvolvimento industrial do Brasil, para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. O Brasil precisa acompanhar, né, o mundo nano e até para a minha área é uma área teórica. Se o meu campo de estudos é a formulação de teorias mais fundamentais, de mecanismos mais primordiais do universo, e isso faz previsões que nós temos condições de vir a detectar em laboratório, nós vamos precisar construir máquinas de grande porte e de grande precisão, como é o caso do LHC. E sem dúvida alguma, a nanotecnologia é importante. Então, não tenha dúvida de que a nanotecnologia é um progresso da humanidade, é uma revolução da humanidade, e ela vai mudar a vida da sociedade em todos os seus aspectos. Então, sem dúvida alguma, o Brasil tem que entrar na era nano, já está entrando e talvez já devesse ter entrado, mas eu vejo, pelo menos do ponto de vista do CBPF, das discussões que eu acompanho, que já há uma política nacional, né? Mais do que um projeto ou um plano, já há uma política nacional para o fortalecimento, para a consolidação da nanofísica